Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal H História. Alguns dias atrás nós postamos um vídeo sobre a linha do tempo da história geral. Pois é, essa mesma divisão de tempo também ocorre com a história do Brasil. E é isso que nós veremos no vídeo de hoje. Roda a vinheta. Então pessoas, eu sou o professor Keiler e você chegou aqui no canal H História e eu vou fazer aquele pedido especial. Fica com a gente até o final deste vídeo. E lá no final do vídeo você deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre o que você achou de tudo que foi explicado aqui. Ainda não é inscrito? Então se inscreve, aproveita e ativa também as notificações que você vai ficar por dentro de todos os vídeos que a gente posta por aqui. Hoje nós falaremos sobre a linha do tempo da história do Brasil, então vamos lá para o vídeo. Então, como eu havia dito, nós já fizemos um vídeo em que nós falamos dessa divisão em períodos históricos da linha geral. Nós faremos a mesma coisa aqui com a história do Brasil, entendendo cada um desses períodos e de que forma naturalmente isso foi estabelecido. No entanto, aqui nós faremos um breve resumo de tudo isso, haja vista que isso já foi explicado lá no outro vídeo, o card está bem aqui, depois você assiste outro vídeo, termine de ver esse aqui. Ali nós falamos alguns elementos como o objetivo dessa divisão da linha em períodos históricos é meramente didática, ou seja, para facilitar a compreensão do estudo e também do ensino da história, facilitando a localização e a compreensão de toda uma estrutura que envolve aquele período e automaticamente também o fato que está sendo estudado. E para a gente finalizar esse primeiro momento, é importante destacar para vocês que a linha do tempo da história do Brasil, ela não necessariamente precisa se encaixar com a linha do tempo da história geral. Os períodos históricos aqui no Brasil necessariamente não terão a mesma datação dos marcos iniciais da linha geral. Por exemplo, a Revolução Francesa, que acontece em 1789 e que determina o início da Idade Contemporânea para uma linha geral, não tem o mesmo valor de divisão temporal aqui no Brasil. Isso só aconteceria com outro fato em uma outra data que a gente vai poder visualizar a partir de agora na linha do tempo que está sendo mostrada aqui. Aqui nós temos uma linha do tempo da história do Brasil onde nós podemos identificar um primeiro momento que a gente chama então de período pré-cabralino ou pré-cabraliano. E esse período é datado como aquele momento antes de 1500, que é marcado pela presença das comunidades indígenas que dominavam o território e que predominavam com suas estruturas e seu modo de vida neste momento. Esse período, por sua vez, ele vai se encerrar a partir da chegada dos portugueses em 1500 aqui no território. E a partir da chegada de Cabral, nós temos o início de um outro momento que a gente chama de colônia. E esse momento será marcado por alguns elementos, como por exemplo, nós teremos aí o período da exploração de Portugal aqui sobre as riquezas do território, enfim, a dominação portuguesa que vai marcar esse momento. E que isso terá um final a partir de um outro marco histórico representado por um outro fato, um outro acontecimento. E este fato vai ser em 1822 a independência do Brasil, que dá início então ao período do Império. Esse é o momento que o Brasil adquire uma estrutura de país independente e passa a ser governado por dois imperadores. A partir de um determinado momento, um outro fator também vai ser evidenciado aqui na linha do tempo. Esse fator, por sua vez, será a proclamação da República de 1889, que dá início ao período republicano, que dá início à República. Esse momento que inicia em 1889 é o momento que a gente vivencia até hoje, no início do século XXI. De uma forma geral e bem didática, nós vamos recapitular nesta linha do tempo os períodos históricos e seus marcos em questão. Vamos lá. Nós teríamos então o período pré-cabralino, antes de 1500, a partir da chegada dos portugueses. Nós temos então o início do período da colônia, que vai até 1822, quando oficialmente ocorre a independência do Brasil. Aí começa o período do Império,
até que em 1889 nós temos a proclamação da República, que vai iniciar o período republicano, que é o que a gente vive até hoje. É muito importante também que a gente leve em conta que cada um desses períodos, principalmente a partir da chegada dos portugueses, eles vão se subdividir em subperíodos, ou seja, cada um desses momentos da colônia, do Império e da República, eles têm fases específicas, momentos específicos que nós vamos então pontuar aqui na linha do tempo. Levando em conta 1500 como o período inicial do período da colônia, nós temos aqui a primeira subdivisão, que seria o período pré-colonial, que seria exatamente ali entre 1500 e 1530. É um período basicamente marcado pela exploração do pau-brasil. Em 1530 ocorre de fato a colonização no Brasil e inicia efetivamente naquele momento o que a gente chama de período colonial, marcado principalmente pela implantação da produção açucareira e mais tarde da produção mineradora, entre outros momentos que a gente vai verificar aí. Então, pessoal, você está gostando do vídeo até aqui? Então aproveita e dá logo aquele like maravilhoso aí, que ajuda muito o canal e ajuda também a gente produzir vídeos como esses aqui. Vamos lá. A partir de 1822 nós temos então a independência do Brasil. Com a independência o Brasil se torna um império, que por sua vez também é marcado por 3 subperíodos. O primeiro período a gente chama de primeiro reinado. É um período marcado pelo governo de D. Pedro I até a sua abdicação em 1831. A partir daí, então, nós temos um período regencial, período de muitos conflitos em várias províncias aqui no Brasil. E vai durar até 1840, quando começa, então, o segundo reinado, período marcado pelo governo de D. Pedro II e acontecimentos significativos, como a expansão da lavoura cafeeira, o processo mais intenso de imigração, a Guerra do Paraguai, a abolição da escravidão e, a partir de 1889, com a proclamação da República, naturalmente o período republicano também vai ter muitas subdivisões. O primeiro momento da República é comumente conhecido como República Velha. Este subperíodo será dividido também em mais 2 subperíodos, que seria a República da Espada e também a República das Oligarquias. O primeiro momento a gente chama de República da Espada porque os militares Deodoro e Floriano foram quem assumiram o poder. Mais tarde, os fazendeiros de café, principalmente eles, assumem o poder e dominam politicamente o país até 1930. A partir daí, então, nós temos um outro momento que a gente vai chamar de Era Vargas. E como o próprio nome sugere, é um período em que Getúlio Vargas assume o poder e vai governar o país. Ele vai governar durante 15 anos o Brasil. E este período é também subdividido em 3 momentos: o governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo. Em 1945 tem início a República Populista, alguns chamam de República Democrática ou de Terceira República. É um período marcado por governos eleitos democraticamente. Em 1946 assume então o presidente Eurico Gaspar Dutra, que vai governar até 1950. Em 1951, Getúlio Vargas volta a governar o país e fica até o momento em que ele se suicida em 1954. Após o suicídio de Getúlio Vargas, nós temos um período curto, mas tumultuado, até a posse do próximo presidente eleito. Nesse período passaram então pela presidência o vice-presidente Café Filho, depois o Carlos Luz e depois o Nereu Ramos. Em 1956 assume então o mineiro Juscelino Kubitschek, que vai governar o Brasil até 1960. Em 1960 seria eleito o presidente Jânio Quadros, que vai assumir o poder a partir do início de 1961. É um governo muito breve, ele passa muito pouco tempo na presidência da República e renuncia ainda em agosto de 1961. Dando então continuidade, nós teríamos o João Goulart, o seu vice-presidente, que vai assumir em meio a tumultos, mas vai governar o Brasil até 1964. Esse período nós chamamos de ditadura militar ou de ditadura civil-militar, você chama como você quiser. Nesse período nós temos algumas mudanças no Estado e os presidentes não serão mais eleitos pelo voto popular, mas sim por um colégio eleitoral que vai definir quem vai governar o país.
E o primeiro presidente desse período é o general Humberto Alencar Castelo Branco, que vai assumir o seu mandato a partir de 1964 e vai governar o país até 1967. Em seguida, nós temos, entre 1967 até 1969, o Arthur da Costa e Silva, que morre e uma junta governativa vai assumir até que o próximo presidente seja decidido pelo colégio eleitoral. E este será, então, o general Emílio Garrastazu Médici, que vai assumir em novembro de 1969 e vai governar até 1974, dando então continuidade ao general Ernesto Geisel, que vai governar entre 1974 até 1979. O último presidente desse período é o João Batista Figueiredo, que assume em 1979 e vai governar o país até 1985. Com o final do regime militar em 1985, nós teremos o início de um período que é a nova república que a gente vivencia até hoje. Para início, nós teríamos então os presidentes voltando a ser eleitos pelo voto popular a partir do segundo presidente desse período. O último que foi eleito pelo colégio eleitoral para assumir o cargo de presidente da república foi o Tancredo Neves. No entanto, ele morre sem tomar a posse e o seu vice é quem vai governar o país. E esse vice é José Sarney, que vai dar início a um governo que dura de 1985 até 1989, quando o primeiro presidente da República eleito pelo voto popular vai assumir no próximo ano. Este será então o presidente Fernando Collor de Mello, que assume seu mandato em 1990 e vai até 1992. Em 92, o presidente Collor é impeachmentado. E aí nós teríamos o seu vice assumindo o controle do país até as eleições de 1994. Esse vice é Itamar Franco, que vai governar o Brasil entre 1992 até 1994. A partir daí nós temos mais uma curiosidade. Nós teremos dois presidentes que vão assumir por 2 mandatos consecutivos. Isso ocorre por um processo de reeleição que passa a existir a partir de 1997 aqui no Brasil. O primeiro presidente a governar por 2 mandatos é o Fernando Henrique Cardoso, que tem o seu primeiro mandato iniciado em 1995 até 1998. Depois, então, reeleito, vai assumir um segundo mandato em 1999 até 2002. Quando nós teríamos novas eleições e, por sua vez, a primeira eleição do século XXI, em 2002, que elege, então, para presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, que tem início, então, seu primeiro mandato em 2003 até o ano de 2006. Reeleito, então, em 2006, assume o segundo mandato entre 2007 e 2010. Em 2010, nas eleições presidenciais daquele ano, nós vamos ter a vitória de uma candidata que seria a primeira mulher a presidir o Brasil. A candidata Dilma Rousseff inicia seu mandato em 2010 e vai até 2014. Embora tenha sido reeleita para um segundo mandato, em 2016 a presidente Dilma foi impeachmentada e o seu mandato seguiria com o vice-presidente. Esse vice-presidente é então o Michel Temer, que vai assumir em 2016 até 2018, quando terminaria o mandato da Dilma Rousseff. Em 2018, nós teremos a eleição do presidente Jair Bolsonaro, que ainda governa o país no seu primeiro mandato. Até o momento da gravação deste vídeo, estes serão os presidentes que a gente pode contabilizar então aqui nesse período republicano e as suas subdivisões. Eu espero sinceramente que você tenha gostado desse vídeo. O canal H de História agradece mais uma vez a sua presença por aqui. Valeu!